Bom, pessoal, outro ponto que nós precisamos analisar ainda nesta aula é o conceito de tentativa em direito penal, ou mais precisamente, o processo executivo do delito. Até o momento nós estudamos e levamos em conta nos exemplos, na maioria das nossas discussões, uma situação que envolve um crime consumado. A partir de agora, como nós estudamos na primeira aula, nós vamos discutir uma norma de ampliação do processo de tipicidade que leva em conta uma ampliação temporal do tipo penal, ou seja, situações em que nós não iremos punir o crime consumado, mas sim o crime tentado, em situações que nós não atingimos a consumação. Então, o primeiro ponto que nós precisamos analisar é saber quando nós temos um crime consumado. Ou seja, um crime consumado ele vai vir estabelecido na legislação penal, lá no artigo 14, inciso 1, onde nós vamos ter uma perfeita relação de correspondência entre o tipo penal e o fato realizado. Ou seja, o juízo de tipicidade aqui ele é absolutamente perfeito, onde nós conseguimos identificar exatamente o que está descrito na lei penal e aquilo que acontece no mundo prático. Ou seja, consumação, em termos técnicos, nada mais é do que a realização da integralidade dos elementos do tipo penal. Outra questão que deve ser destacada na questão específica do crime consumado é saber que a consumação se dá com o esgotamento da realização dos elementos do tipo. Agora, uma vez consumado o tipo penal, é possível que um crime consumado seja também um crime exaurido. E aí vem algumas questões importantes que eu preciso que vocês fiquem atentos. Primeiro, a consumação é a realização de todos os elementos do tipo penal. Tudo aquilo que está descrito. Mas existem situações em que nós vamos chegar até as últimas consequências do tipo penal. Deixa eu tentar me explicar de outra forma para vocês. Lembram dos conceitos de crime formal, material e de mera conduta? Crimes formais são aqueles crimes que descrevem um resultado típico, naturalístico, mas não exigem a realização deles para a sua consumação. Lembraram? Caso mais comum, extorsão mediante sequestro. Beleza? Veja o seguinte, no momento em que uma pessoa realiza o sequestro e realiza atos buscando a obtenção do resgate, não se exige para a consumação da extorsão mediante sequestro a efetiva obtenção desse resgate, ok? Com isso nós já temos um crime consumado, beleza? Agora, se porventura o sujeito receber o resgate exigido, nós já temos o crime consumado. O que existe além do crime consumado? É o chamado crime exaurido. Em termos práticos, o crime exaurido só gerará efeitos mais visíveis no processo de dosimetria da pena. Porque para fins de definição de pena mínima e pena máxima, nós iremos levar em conta a moldura ou a pena combinada para o crime consumado. Ok, pessoal? Bom, entendemos o que é o crime consumado, entendemos o que é o crime exaurido, resta saber então agora aquilo que nós vamos estudar a partir de agora, que é justamente o crime tentado, que vai vir estabelecido lá no artigo 14, inciso 2. Esse artigo 14, inciso 2, muitos de vocês devem ter estudado e já devem ter ouvido falar dele quando foi estudado lá no semestre passado a questão do nexo de causalidade. Lembram-se daqueles exemplos um tanto quanto mirabolantes de que alguma coisa acontecia que interrompia o curso causal e vinha determinar o resultado? Em que nós perguntávamos se o sujeito que praticou a conduta inicial seria responsabilizado pelo resultado ou não? Ou seja, quando nós temos uma interrupção do curso causal, o resultado ocorre, mas ele é produzido por outra causa. E aí lá no artigo 13 nós temos lá o nexo de causalidade que afirma que o resultado de que depende a prática do crime somente pode ser imputado a quem lhe deu causa. Se a minha conduta inicial visava um resultado, mas outra causa produz esse resultado, significa dizer que quem determinou o resultado foi outra causa. E eu não posso ser responsabilizado por este resultado. Beleza? Então vamos lá. O artigo 14, inciso 2, vai estabelecer legalmente o que é um crime tentado. Que é basicamente quando, por circunstâncias alheias à vontade do agente, o resultado que era pretendido pelo agente não é atingido. Então vejam, o sujeito ele age querendo a produção do resultado, busca a realização do resultado,
E aí o conceito de dolo que nós trabalhamos nas semanas anteriores é fundamental para entender isso aqui, ou seja, o agir direcionado a produzir o resultado, quando ocorre o resultado, ou melhor dito, no caso da tentativa, o resultado não ocorre por circunstâncias alheias, não permite que nós venhamos a responsabilizar o sujeito pela pena do crime consumado. Ou seja, no caso envolvendo um crime tentado, nós não temos, a partir da ação do sujeito, a possibilidade de preencher todos os elementos do tipo penal, ok? De forma bem simples, a realização do tipo penal ela é incompleta, falta alguma coisa, mas não no âmbito da vontade de quem age. O que falta é no âmbito da visibilidade dos elementos do tipo. Então, lembrando, tentativa é uma situação de tipicidade imediata, de uma ampliação temporal do tipo penal, que vai permitir que nós analisemos a descrição do tipo penal e possamos punir situações anteriores ao seu momento consumativo. Ou seja, quando nós não tivermos a realização da totalidade dos elementos do tipo, automaticamente nós teremos um crime tentado. Ok, pessoal? Bom, feito esse esclarecimento inicial, nós temos que também entender o que é esse tal de processo executivo do crime. O que é esse processo de execução de um tipo penal? Sempre que nós vamos analisar isso, nós precisamos levar em conta o tipo penal em concreto. Claro que eu não vou analisar todos os tipos penais aqui com vocês, não nesse vídeo, não nos materiais de apoio, mas é importante que vocês entendam conceitualmente. Porque o fato do crime tentado, ou da forma tentada de um crime, vir prevista na parte geral, em tese, possibilita que nós venhamos a utilizar ele em qualquer outro tipo penal da parte especial. Ou seja, se vocês pegarem e entenderem o conceito de tentativa previsto no artigo 14, inciso 2, vocês vão poder utilizar este conceito em qualquer dos outros crimes previstos na parte especial. Claro que com algumas ressalvas e algumas situações que tornam impossível a consumação, o reconhecimento da forma tentada do delito, mas esses são detalhes que nós vamos ver na sequência, ok? Bom, o processo executivo do delito, ele é basicamente dividido em dois grandes grupos. Primeiro, uma fase interna e depois uma fase externa. Dentro da fase interna, nós estamos naquilo que a doutrina chama de cogitatio, ou seja, os atos interiores de uma pessoa que elabora ou vai maquinando a prática de um crime. Para quem lembra do primeiro semestre de Direito Penal, dos princípios fundamentais, vai lembrar do princípio da ofensividade. Vai lembrar da ideia de que eu não posso punir atos puramente internos de uma pessoa. Que a possibilidade de responsabilizar alguém por um crime somente pode ocorrer quando eu exteriorizo. Portanto, a fase da cogitação, a fase interna, é importante para o processo executivo de um delito? Sem dúvida. Mas ele não é passível de punição. Por quê? Os atos internos de um sujeito não podem ser objeto do direito penal. Ok? Uma vez superada a fase interna, uma vez superada a cogitatio, uma vez ultrapassada essa interioridade dos atos, o sujeito executa atos, ele exterioriza. E dentro desse processo de exteriorização dos atos, nós temos mais duas categorias. A primeira delas, que são chamados os atos preparatórios, e depois os chamados atos executórios. Bom, aqui nós temos um ponto altamente relevante para a nossa matéria. Os chamados atos preparatórios, eles não são puníveis, salvo quando previstos em lei como crime. Em contrapartida, o início da execução penalmente relevante e, portanto, os limites da ampliação temporal estabelecidos lá no artigo 14, inciso 2, só irá ocorrer a partir do momento que eu identificar algum ato executório. Esta é a regra, pessoal. Atos preparatórios não são puníveis. Atos interiores do sujeito não são passíveis de punição. Apenas os atos executórios, quando por circunstâncias alheias à vontade do agente não permitirem-se chegar ao resultado, é que serão passíveis de reconhecimento da tentativa. Isso eu preciso que vocês realmente tenham claro para as nossas discussões. Ok, pessoal?
Na sequência, a gente vai avançando um pouco mais, esclarecendo alguns detalhes que são fundamentais para a diferenciação entre atos de natureza preparatória e atos de natureza executória. Ok, pessoal? Até mais.